Bom dia, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a crise lá no Nepal, né? Está bem violenta, né? Então, antes de chegar aí a esses protestos, né? Vamos comentar um pouco sobre a história do Nepal. Então, o Nepal é um país que tem o que, mais ou menos 30 milhões de habitantes, fica lá entre a Índia e a China, né? Faz fronteira entre a Índia e o Tibete, né? A província sul ocupada pela China, né, com violência lá no tempo do Mao Tse-tung. O Nepal é famoso por ter a cordilheira do Himalaia, né, e o Everest está lá. Acho que uma parte do Everest está na outra vertente, lá no Tibete, né, mas eu acho que a maioria das pessoas que querem escalar o Everest, eu acho que usam a rota nepalesa, né. Se isso aí for errado, me corrijam. A capital é Katmandu. Não tem saída para o mar, e curiosamente, né, interessante observar, o Nepal nunca foi colonizado, né, por nenhuma potência europeia. Ele surgiu como reino unificado em 1768, liderado por Narayan Shah. Ele chegou a entrar em guerra com a Companhia das Índias Orientais britânicas, né? A Inglaterra via a Companhia das Índias Orientais. É importante esclarecer isso. Quando às vezes a gente fala em colonização holandesa e colonização britânica, tem que colocar em um certo porém, porque em muitos momentos, tanto a colonização holandesa como a britânica foram feitos por meio de companhias comerciais. Depois o pessoal fica falando aí de colônia de povoamento, exploração. Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Então, a companhia, quem dominou lá a Índia durante muito tempo foi a Companhia das Índias Orientais Britânicas, né, que ocuparam então o subcontinente indiano, que era uma companhia, chegou a ser a companhia mais poderosa do mundo, chegou a ter 100 mil soldados mercenários trabalhando para ela, e entrou em choque com o reino do Nepal. O reino do Nepal acabou perdendo e teve que ceder alguns territórios para a Companhia das Índias Orientais, porém manteve a independência, fez tratados com a Inglaterra no futuro e tal, e sobrevive de forma independente até hoje. Então, uma grande feito aí do Nepal, né? Antes que eu esqueça, lá no Nepal também nasceu Siddhartha Gautama, o Buda, mas a maior parte da população pratica o hinduísmo, só 10% pratica o budismo, né? O Nepal era monarquia, então, monarquia absolutista, né, uma monarquia mais fechada, e só em 1990 se tornou uma monarquia constitucional. E, infelizmente, enfrentou uma guerra civil violenta de 1996 a 2006, que envolveu os maoístas, né? Assim, inacreditável, né? Que tem gente ainda que defende o maoísmo, né? Uma coisa assim criminosa. Tem o partido maoísta lá do Nepal, né? Então, o maoísmo, por influência chinesa, claro, né? Quiseram dominar, né, o Nepal, então fizeram lá, estabelecer uma luta contra o regime. Essa guerra civil durou 10 anos, matou não sei quantas mil pessoas, talvez 12, 13 mil pessoas ou mais. Aí, como o regime maoísta não conseguia vencer, nem a monarquia conseguia dissolver completamente a guerrilha maoísta, então chegaram num acordo, né, de pôr paz aí na circunstância. Só que nesse meio tempo, o rei, teve o príncipe herdeiro lá 2004, 2005, chegou a matar os pais e se matou depois, né? Uma coisa completamente absurda, né? E criminosa. Aí assumiu o tio dele, irmão do rei anterior, que na realidade tinha um viés mais autoritário, e Gyanendra. Ele dissolveu o governo e assumiu com poderes absolutos. Mas, em 2006, já no contexto do fim da guerrilha e da guerra civil, foi assinado um acordo de paz e a restauração do parlamento. Porém, em 2008 foi proclamada a república. O rei teve que ir embora, fugiu, e deixou... Não, acho que não chegou a fugir, não foi tão violento, acho que foi pacífico. Foi deposto
e ele deixou então o Palácio Real. Foi aprovada uma nova Constituição em 2015, o país foi definido como um Estado federal, laico e republicano, com 7 províncias. O detalhe é que, dada a influência do maoísmo na sociedade, os partidos comunistas lá têm muita força no Nepal, tanto o Partido Maoísta como o Partido Comunista, né? E o líder que foi deposto agora, o Sharma Oli, é do Partido Comunista. Então você tem a força maoísta, tem a força do Partido Comunista originário, e ainda tem um terceiro partido de esquerda, Partido Socialista, né? É curioso, né? Porque o comunismo tem ódio da religião, né? E o Nepal muito religioso, com hinduísmo, budismo, né? Então é estranho que tenha vigorado lá essa praga do comunismo, né? Então os partidos comunistas acabaram dominando, depois do fim da monarquia, quem acabou dominando a política do Nepal foram os partidos comunistas, né? E como o esquerdismo, o comunismo não dá certo em lugar nenhum do mundo, então o Nepal é um país pobre, é um país que não está progredindo bem, e aí a população fica com raiva, protesta aqui e ali, só que para piorar, né, o Sharma Oli resolveu então bloquear as redes sociais, né? Isso é interessante, porque já estava havendo protestos antes, né? Só que era um protesto nas redes sociais, justamente. Então o pessoal protestava crise econômica, não tem trabalho, o governo é ruim, o governo é isso e aquilo, e em vez do governo comunista fazer reforma, o que ele procura fazer? Impor censura, né? Eu já ouvi essa conversa em outro lugar, né? De querer barrar redes sociais, censurar, regulamentar a rede, colocar restrições para liberdade de expressão, etc. Já ouvi essa conversa em outro lugar, né? E qual que é a desculpa que o Sharma Oli deu para banir as redes sociais? Foi combater a disseminação de desinformação, fake news, discurso de ódio e ameaça online. Igualzinho os discursos que a gente vê num país grande aí das Américas, né? Principalmente da América do Sul. A gente vê esse discurso surgindo muito em alguns outros locais além do Nepal, né? Curioso como é a mesma desculpa. Então, um governo de esquerda, incompetente, aí as pessoas protestam, em vez de serem feitas reformas, não. Aí o governo responde a esses protestos e às crises com censura, repressão, etc, né? E como fica feio para um governo dizer assim, olha, eu quero censurar todo mundo, regulamentar redes sociais, banir o X, banir o Facebook ou qualquer outra coisa, porque eu sou totalitário mesmo, eu quero mandar, eu quero roubar, e vocês não têm liberdade nenhuma. Fica muito chato um governo comunista dizer isso. Então ele tem que dar alguma desculpa, né? Ele tem que dizer que está regulamentando as redes ou está banindo as redes para defender democracia, para combater fake news, para combater discurso de ódio. Ele tem que dar uma desculpa boa, né? A verdadeira razão a gente já sabe: censura, repressão, né? Manter uma elite no poder para roubar, para mandar, etc. Agora não pode dar essa desculpa, então eles têm que inventar uma outra explicação para banir as redes sociais, sempre com uma explicação bonitinha, né? Democracia, fake news, discurso de ódio. E isso aconteceu no Nepal. Só que o governo não esperava é que a geração Z fosse protestar, né? Vamos só abrir um parênteses para explicar esse negócio de geração. Tem, de tempos em tempos, né, sociólogos, estudiosos, dizem que dá uma certa mudança, né, de mentalidade. Isso aí realmente existe, né? Teve o famoso choque de mentalidade nos anos 1960, né? E aí cada geração acaba tendo um comportamento diferente de outra. Então, pegando um exemplo, teve os baby boomers, que aproveitaram, então, o boom do crescimento econômico no pós-guerra. Depois, teve a geração X, que é justamente a minha. Depois teve os millennials, né, que já nasceram num ambiente mais ligado à tecnologia e tal, da internet, etc. e tal. E depois veio a geração Z, que é essa que fez os protestos, né?
E agora a geração mais nova aí, que tem ainda é criança, é a chamada geração alfa, né? Então, de tempos em tempos, surgem aí essas gerações, né? Que o mundo vai mudando, as gerações vão tendo comportamentos. Então, a geração Z, que é essa turma que nasceu em 2010, por aí, então começou então a protestar, ou gente mais velha, um pouco mais velha, mas já foi feita por gente jovens, né? Então essa geração Z partiu para protestar lá no Nepal. E esses protestos se tornaram violentos, né? Partiram para o quebra-pau, para incêndios, e num ato bem violento queimaram a casa do primeiro-ministro, e a esposa do primeiro-ministro acabou sendo morta, né, queimada viva. Diz quase 20 pessoas aí já morreram nos protestos, incendiaram o parlamento, foi brutal a revolta, de forma que o primeiro-ministro Sharma Oli, comunista, teve que renunciar e houve a revogação da extinção, né, da suspensão das redes sociais. Todas as redes sociais do Nepal iam ser suspensas, né, todas. O X, o YouTube, Facebook, todas iam ser suspensas, né? Essa medida acabou sendo anulada, tendo em vista os protestos, né? Os protestos foram organizados, né, via as redes sociais, o que agilizou, então, a mobilização dos militantes, né? E a coisa escalou e tal, e agora vamos ver como é que a coisa vai se resolver, né? Porque a coisa está bem, bem violenta lá no Nepal, né? Talvez convoque novas eleições, não sei, vamos observar. Mas esse caso aí do Nepal se alinha a casos parecidos aí que aconteceram no passado. Lembra muito o que aconteceu em 1989 na Romênia, né? Quando começou um protesto contra, ali já estava no fim do bloco soviético, a população acabou protestando contra o governo criminoso, né, e assassino do Ceausescu. Os protestos cresceram, as Forças Armadas aderiram aos protestos, no fim, o Ceausescu foi preso e executado, né? Então, lembra muito lá o de 89, lá da Romênia. E lembra outros também recentes, mais recentes que aconteceram. Por exemplo, Líbano, 2005, os protestos derrubaram o primeiro-ministro. E lembra muito também a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe começou com um protesto lá na Tunísia. O governo da Tunísia caiu, depois os protestos foram para a Líbia, o governo caiu, aí gerou uma guerra civil, também foi para o Egito, no Egito o governo caiu também, foi para a Síria, foi para o Iêmen, e alguns locais se tornaram guerra civil em consequência da Primavera Árabe, né? E também lembra os protestos do Sri Lanka, que também derrubaram o governo. Então, protestos populares devidos a alguma razão, falta de emprego, condições financeiras, crise econômica ou banimento das redes sociais, como é o caso aqui do Nepal, geram protestos violentos, e aí o governo não tem outra solução a não ser cair, né? Então essa é uma coisa que acontece. Então o Nepal se insere numa longa cadeia de protestos violentos que sempre acontece de tempos em tempos em vários países e que geram quedas de governo, né? No Brasil aconteceu coisa parecida no caso da Dilma Rousseff, os protestos lá que precederam o impeachment da então presidente Dilma, né? E o caso que é interessante, esse daí do Nepal, é que foram protestos contra o banimento das redes sociais, porque hoje todo mundo precisa de rede social, precisa da internet, né? Não é uma questão de luxo ou de gosto, é uma questão de necessidade, né? As pessoas trabalham usando internet e redes sociais, ganham dinheiro direto ou indiretamente com esses meios, né? Gostam de assistir as redes sociais, que é muito melhor do que a TV aberta. A TV aberta é uma máquina de manipulação de mentes, e na internet esses ambientes são mais livres, as pessoas conseguem encontrar seu espaço, conseguem se comunicar e se organizar, conseguem protestar nessas redes sociais, né? Então as pessoas estão muito ligadas a isso, não dá para banir sem consequências sérias, né? Então os jovens lá do Nepal perceberam que seus direitos estavam sendo tolhidos, né? Perceberam que as redes sociais eram importantes para a sua vida e partiram
para o protesto. É direito de todo mundo protestar. O que é errado, né? A coisa descambar para violência e morte. Isso aí está errado. Protesto pacífico está certo, protesto violento sai do controle, aí morre inocente, aí fica uma coisa horrorosa, e às vezes dá inconsequência imprevisível. Gerou até guerra civil no caso da Primavera Árabe, né? Então, é muito curioso, né, porque reflete a total dependência e ligação que nós temos aí das redes sociais. E os governos de índole totalitária odeiam liberdade de expressão, odeiam tudo que não passe pelo crivo do Estado, odeiam tudo que não seja manipulado por eles, claro. Então eles odeiam liberdade, odeiam direitos, né? Então eles querem tolher, reprimir, aumentar imposto, censura, regulamentação, e quem é contra isso é acusado de fascista, é acusado de espalhar fake news, é acusado de ter discurso de ódio, é acusado de disseminar mentira, etc. É a mesma história, né? Todo governo de esquerda é totalitário, é um governo que odeia a liberdade e aí dá as desculpas lindas para impor censura para as pessoas, né? É um script velho e conhecido, mas é o caso do Nepal. É triste por um lado, né, por causa das mortes, mas é muito interessante do aspecto sociológico de uma geração que lutou, está lutando, né, pelos seus direitos, né? Bom, antes de encerrar, lembramos que a nossa campanha da coleção do Varnhagen, né, está com um desconto imperdível de 50% até o dia 23 de setembro. Não perca a oportunidade de conseguir adquirir uma das coleções de história mais importantes do Brasil. O Varnhagen é o nosso Heródoto. Quem quiser entender a história do Brasil tem que ler essa coleção, ela é imprescindível para o entendimento da nossa história, né? Então não perca a oportunidade de comprar a coleção do Varnhagen com 50% de desconto, frete grátis, e ainda você vai ganhar um curso completo da história do Brasil. Mas atenção, vai só até o desconto de 50%, vai só até o dia 23 de setembro. Então não perca a oportunidade, clique logo no link que vai aparecer em algum lugar. Bom, vamos ficando por aqui e obrigado.